fiz o vestibular para Direito, ingressei no Direito porque não tinha muita opção. Até eu assisti um filme com o Gary Cooper, que eu não sei como era o nome, que ele era um arquiteto. Eu até pensei em ser arquiteto naquela época, mas aqui não tinha opção tal, e para ir para fora a gente tinha que ter um suporte financeiro bom. Então, eu resolvi fazer Direito. Né? E quando estava no 4º ano de Direito, eu então fiz a minha carteira de solicitador e aí já montei um escritório com o Moacir Bevenuti, não o colunista, o pai dele, que era casado com uma Cardoso, o Odson Cardoso e o Alamir Cabral Faria. E eu fiz concurso para juiz em agosto e fui nomeado em setembro, juiz de Lages, também, juiz substituto de Lages. Eu fui nomeado. E daí eu fiquei em Lages até fins de 1966. Essas comarcas todas, na ocasião, não tinham muito movimento. Todas elas tinham um movimento razoável de processo. Né? Você veja que Rio do Sul, eu acho que tinham, vamos dizer, uns 400 ou 500 processos. Com esvaziamento da comarca, criando a comarca de Trombudo Central, eu recebi muitas coisas e a maior parte eu mandei para o arquivo até tal. As comarcas não tinham esse movimento, tem hoje. O crescimento foi muito grande da população, né? Você vê que em 1970 a nossa população aqui em Florianópolis era 70 mil habitantes. Houve uma coisa que não se entende. E eu não sei se o brasileiro gosta de litigar tal, que a gente vê os fóruns cheios, né? Florianópolis eu vim para a vara criminal, o Orlando Chaplin. Eu fiquei na vara criminal uns 2 anos, depois fui para a primeira vara civil, onde exercia a direção do fórum, que na época era da primeira vara, a direção do fórum, e da direção do fórum é que eu, ao seu tribunal, em 1980. Os cargos administrativos que eu fiz, vamos ver, eu vim para o tribunal, aí não exerci cargo nenhum até entrar para a associação. Aí eu tinha ali era um tipo de um executivo, aí então ali eu fiz o que devia ser feito para o engrandecimento da nossa associação. Depois, não fiz mais nada assim. Em 89 eu fui fazer a Escola Superior de Guerra, fiz 1 ano lá, a Escola Superior de Guerra no Rio de Janeiro. Foi a única coisa também que eu fiz fora. Eu sou um juiz normal, né? Eu naturalmente, eu sempre fui muito legalista. Eu não gosto de interpretar a lei muito diferente. Eu gosto de interpretar a lei como ela está ali escrita. Então, eu tomei algumas providências, fiz alguns processos. Eu fui do Colégio de Presidentes, eu fui vice-corregedor do Colégio de Presidentes também. Né? Na época eu era corregedor, aí me botaram como vice-presidente. Eu acho que eu não fui presidente porque não me interessei. Aí a reunião, quando eles iam escolher o presidente. Eu fui a presidente do tribunal e fui vice-presidente também na vaga do desembargador Hernando Palma Ribeiro, porque ele se aposentou depois de 1 ano, de exercer 1 ano, e aí eu pude ser corregedor e presidente também. E no TRE também eu fui vice-corregedor, vice-presidente, corregedor e presidente do TRE. Procurei botar, aonde eu estive, eu procurei botar um pouco em ordem em tudo, né? Aonde eu estive. Em 74 funcionava lá na Ford, o presidente era o desembargador Ivo Cel, quando eu fui promovido a desembargador. Eu fui promovido a desembargador, tomei posse em setembro, início de setembro de 1980.
Eu com o desembargador Aloysio Blasi, ele na classe de advogado, escolhido pela OAB, e eu como de carreira. Mas a minha administração foi uma administração que enfrentou as nomeações, isso aí eu tenho que dizer, do artigo 14, que introduziram nas disposições transitórias nossas, o artigo 14, dizendo que quem tivesse 5 anos, a partir daquela data, podia ser nomeado titular de cartório. Eu aí, tão logo eu assumi em fevereiro, logo depois, uns 2 meses ou 1 mês depois, eu assinei os atos, porque o Supremo tinha julgado inconstitucional uma ação de inconstitucionalidade desse dispositivo, e o Supremo Tribunal Federal, através de um acordo do desembargador Sidney Chances, julgou inconstitucional esse dispositivo, que mandava nomear sem concurso. E eu assinei 144 atos declarando nulidade às nomeações. Eu tinha 3 coisas quando eu assumi: agilizar o julgamento dos processos, fazer isso que eu fiz com essas exonerações, porque nós tínhamos recebido, o tribunal recebeu que tinha sido julgado inconstitucional isto, e foi uma ação da OAB de Santa Catarina, que tinha entrado contra esse dispositivo, e a construção de fóruns, que foi um apanágio da administração do Gama Salles, do Aires Gama, Aires Gama Ferreira de Mello, que foi um grande amigo meu, desembargador, como foi o desembargador Eduardo, como é o desembargador Francisco, desembargador Napoleão e tantos outros aí, Torres Marques, todos aí são, assim, o meu estilo. Eles sabem que eu tenho um estilo, assim, um pouco radical, mas é uma marca. Eu me dava muito bem com o desembargador Pedrosa, o desembargador, eu não sei se já era o desembargador Cinto, o desembargador Tom Posse, que era um gentleman, né? Tinha alguns assim que não. O desembargador Vitor Lima, por exemplo, eu não me recordo dele, né? Me recordo desses 3, principalmente, que eu falei. O desembargador Rede Silva, o desembargador Eduardo Luz, fui muito amigo dele, grande desembargador para mim, era um mestre, ele era um homem muito assim meticuloso, falava com muita calma, argumentava muito bem, era um verdadeiro gentleman, assim, tal, como você tinha, e fui presidente da associação quando ele era presidente do tribunal, viajamos juntos, mas aí eu já era desembargador, né? Já estava lado a lado. Mas eu me dava muito, o desembargador Borba me dava muito com o desembargador, porque o desembargador Borba era corregedor, então ele ia nas comarcas. Está entendendo como é que é? O desembargador Norberto de Miranda Ramos, com quem ele aparecia na comarca, você atendia o próprio desembargador Marcílio, quando ele estava em Trombudo Central, passava por lá, a gente se falava normalmente, né? E eles iam verificar o trabalho da gente. E aí você entrava em lista ou não entrava, né? Naturalmente você tratava todos bem, né? Era um tratamento, mas um tratamento de igualitário, mas um tratamento gentil com todos, né? E eles também nos tratavam gentilmente, todos, não é? Ninguém se tratava mal. Nós tínhamos os simpósios que fizemos um em Rio do Sul, outro em Lages. Essas coisas todas você se relacionava. E dali, com esse contato que você tinha, eles naturalmente tiravam o conceito de cada juiz, percebiam o seu juiz, e olhavam também o trabalho do juiz, o corregedor dizia o que é que o juiz fazia, o juiz que trabalhava, o juiz que não trabalhava, e para você ter sucesso na carreira, né? Você tem que ter sucesso na carreira, você tem que mostrar um bom trabalho.
O candidato hoje, ele é muito mais preparado do que nós éramos, natural. Hoje ele é preparadíssimo, esses candidatos que passam, que são 3.000 candidatos para passar 150. Então é completamente diferente. São pessoas preparadas que fazem o concurso e que devem ter um pensamento completamente diferente do que eu tenho, né? Tem muitos que não aceitam o que eu digo, que eu sou um juiz legalista. Eles querem que eu seja um juiz que aprecie o social. Sim, o juiz deve apreciar o social quando a comunidade ela tem interesse. Aí é diferente. Numa posse, numa ação de reintegração de posse, eu não posso chegar lá e mandar todo mundo embora de uma hora para outra. Tem que haver conversação. Aí é um pouco diferente, não é isso? É isso que eu acho. É um pouquinho diferente. Você tem que olhar, porque você tem que amenizar essas coisas, né? Essas lutas tal, que aparecem quando é uma comunidade tal, que tem interesse. Mas eu acho que disso tudo, se nós seguíssemos a lei e deixássemos de interpretá-la para resolver assuntos que aparecem, era muito melhor. Eu não sei como é que os juízes estão atuando atualmente assim, mas eu posso dizer que eles são bem mais preparados do que nós, acho eu. A Justiça de Santa Catarina, eu acredito que continua sendo uma justiça que tem um nome reservado, e tudo indica que continuará com essa reserva do nome como uma entidade que até hoje nada a conspurcou, nada fez com que ela fosse desacreditada. Me parece que esse é o conceito que eu posso dizer. Nada indica, dentre o quadro brasileiro, dentro do Brasil, é uma justiça das mais respeitadas do Brasil. É o que eu acredito. Cumprir o papel, eu acho que nenhuma pode cumprir, que é julgar com rapidez e eficiência. Isso está demonstrado que o próprio Supremo também não faz isto. Se nós formos ver, eles agora fizeram esse negócio do trânsito em julgado, do segundo, isso é uma prova de que a matéria não transitou em julgado, mas a condenação no segundo grau dá direito a que o cidadão seja preso. Isso é uma prova da ineficiência de toda a justiça brasileira. E não é só, mas isso não é da nossa justiça aqui também. Ela atinge a toda a justiça. É o quadro brasileiro, que cada vez aumenta mais o número de ações e a justiça não dá conta. Eu não sei por quê, o que é que ocorre. Eu acho que o sistema tem que ser um pouco alterado. Tem que se fazer um estudo profundo a respeito disso, ou diminuir o quadro de julgamento, o quadro que se apresenta aos julgadores. Eu tenho que puxar um pouco a brasa para a nossa justiça catarinense, mas o conceito da nossa justiça é muito bom. Nós não podemos reclamar. Dentro do quadro nacional, é um dos melhores. Eu tenho a impressão, né? Eu não sei se tem outro assim. Tem justiça que a gente vê muitos comentários, né, de falta de retidão nos caráteres dos magistrados e tal. Eu acho que está na hora de se pensar em resolver esse quadro que se apresenta aí, para a justiça tornar-se mais eficiente, dando aquilo que se deve dar a cada um que é seu. E cada um que é seu só se pode dar fazendo uma boa justiça.